Você colocou a sua felicidade no colo do outro? Não cometa mais este erro, porque ele é o engano mais comum que nós podemos cometer em relação a relacionamentos. Poucas pessoas, poucas escolhas causam tanto sofrimento quanto esta. Colocar no outro a responsabilidade pela nossa própria felicidade. À primeira vista, isso pode até parecer amor, mas não se engane. Pode até soar romântico, mas na prática é o início de um ciclo silencioso de dependência, de frustração e desequilíbrio. Quando alguém acredita que só será feliz se for amado, compreendido, valorizado, sustentado emocionalmente por outra pessoa, deixa de amar com liberdade e começa a se relacionar com medo. Medo de quê? Medo de perder, medo de ser rejeitado, medo de ser traído, medo de não ser suficiente. E é a partir daí que o amor deixa de ser aquele encontro gostoso e passa a ser cobrança. Nenhum ser humano consegue carregar com saúde o peso de se tornar a fonte da paz, do valor, da alegria da outra pessoa. Quem entrega ao outro a chave da própria felicidade também está entregando o poder de definir o seu humor, a sua estima, autoestima, o seu senso de valor. E esse é um preço muito alto. A vida afetiva, ela só vai encontrar um equilíbrio quando respeita uma ordem, que é uma ordem essencial. Primeiro, o relacionamento nosso com o sagrado. Depois, o relacionamento com a gente mesmo. E só então o relacionamento com o outro. Essa é a ordem certa. Por quê? Porque ela protege o amor da carência, da idolatria, da confusão emocional. Isso significa o quê? Bom, o primeiro relacionamento, é com o sagrado. É onde a nossa vida encontra direção, sentido, fundamento. Antes de buscar amar alguém, nós precisamos encontrar um centro. Este centro eu chamo de Deus, mas você pode chamar também de verdade, aliança com a verdade. Não é trabalho, hein? De consciência, de propósito ou simplesmente sagrado. O nome pode variar, mas é a função que importa, porque é desse lugar que nasce a direção interior para as nossas vidas. Quem não constrói essa base tende a procurar no amor humano aquilo, que só uma fonte maior pode nos dar: sentido de vida, segurança profunda, pertencimento e até paz. E é aí que começa a distorção. O parceiro deixa de ser um companheiro e passa a ocupar um lugar que não lhe pertence, o de salvador emocional. Quando o sagrado ocupa o primeiro lugar, o que nós fazemos? Nós deixamos de viver à deriva. Entendemos que nossa vida não depende da aprovação constante do outro, nem da presença permanente de alguém para nos sentirmos inteiras. Isso gera em nós estabilidade. Quem tem um eixo sagrado ou interior mais sólido não ama a partir do desespero, mas da consciência. Não se entrega por carência, mas por escolha. Colocar o sagrado em primeiro lugar não afasta o amor humano. Pelo contrário, ele purifica. Por quê? Porque
impede que o outro se transforme neste ídolo, nesta muleta, nesta solução mágica. E isso é libertador para ambos. Depois, o segundo relacionamento é o relacionamento conosco mesmo. Bom, quem não se sustenta por dentro transforma o amor em dependência. Depois que a gente encontra um centro maior, vem uma tarefa que é inevitável. Nós temos que aprender a habitar a nossa própria vida com dignidade, responsabilidade. Isso significa o quê? Isso significa cuidar de nós, conhecer a nossa própria dor, as nossas luzes e sombras, reconhecer os nossos limites, desenvolver autoestima, responsabilidade emocional e maturidade. Muita gente quer viver um grande amor sem antes ter aprendido a viver bem consigo mesmo. Quer receber do outro acolhimento que não oferta nem a si próprio. Quer ser escolhida quando nunca se escolhe. Quer ser respeitada, mas ainda não aprendeu a respeitar a si mesma. Quer segurança, mas vive internamente em conflito. E o resultado disso costuma ser muito previsível. É a origem do ciúmes excessivo, é a origem da dependência emocional, daqueles apegos disfuncionais, do medo do abandono, da rejeição e aquela constante necessidade de confirmação. Isso traz grande sofrimento e cria distâncias, frustração. Quando a relação conosco mesmo ela é frágil, o amor do outro deixa de ser companhia e vira o quê? Vira necessidade de sobrevivência afetiva. Aí acabou. É isso, e é dessa etapa, né, que antes construída bem, que vem toda essa possibilidade de nós nos relacionarmos melhor com o outro. Por quê? Porque quem se valoriza se posiciona melhor, cuida da própria vida, entra num relacionamento com o outro não para tapar buracos vazios, mas para compartilhar uma construção. Ou seja, relacionarmos com nós mesmos e deixarmos de terceirizar esse trabalho, entendendo que ninguém pode fazer por nós aquilo que só nós podemos enfrentar, nos cura e nos amadurece. Só então o relacionamento com o outro, tá, vai deixar de ser fonte, né, de ego e vai se transformar em caminho. Quando o sagrado está no lugar certo, a relação conosco está sendo construída com verdade e responsabilidade, o relacionamento com o outro se torna mais leve, mais lúcido, mais saudável. E neste ponto, o amor deixa de ser um pedido de socorro. O outro já não precisa mais carregar o nosso peso, completar em nós aquilo que nós não construímos. Ele não é mais convocado para curar as nossas dores, as nossas feridas. Ele vem para preencher, né, não os nossos vazios ou garantir a nossa estabilidade emocional. Ele vem finalmente para ocupar um lugar que lhe cabe, que é o de parceiro. Ou seja, relacionar-se com o outro deve ser um transbordamento, não um resgate. Deve ser um encontro, não uma compensação por perdas do passado. Deve ser um vínculo de construção, não um contrato de salvação. Isso não significa frieza, né, independência radical ou até negação da necessidade humana de apego e de afeto. Significa apenas maturidade. Significa que compreender que amar alguém não é transferir para essa pessoa a responsabilidade da nossa vida emocional. O outro
pode sim nos acolher, pode sim nos apoiar, pode caminhar junto com a gente, nos fortalecer, mas ele não pode ser o alicerce inteiro da nossa identidade. Por quê? Porque quando essa ordem não é respeitada, o amor, ele se torna, né, mentira. Quando é respeitada, acaba a cobrança, não tem aquele controle, não tem aquela idealização, né, ilusória, tem presença, tem escolha, tem reciprocidade. Por isso que essa ordem é importante e é certa. Por quê? Porque sem base o amor vira peso. E é esta ordem, né? Por quê? Porque cada relação prepara para o seguinte. Ou seja, o relacionamento com o sagrado nos dá a direção. O relacionamento conosco nos dá a estrutura. E aí o relacionamento com o outro se torna verdadeiramente uma expressão madura destas duas bases. E quando a gente inverte esta ordem, tá? Onde o amor, né, vem em primeiro lugar, o amor do outro vem em primeiro lugar, né, cria uma sobrecarga. E aí a gente não pode se entregar por inteiro. Aí a gente fica esperando ser curada por alguém, esperando curada ser alguém que também é imperfeito, que também está buscando paz, que também está enfrentando conflitos, que também sofre, que também nos pede aquilo que nós deveríamos estar, né, entregando. Muitos dos relacionamentos, eles não adoecem por falta de amor. Eles adoecem por falta de expectativa, por conta desta inversão. Então, o problema nunca é amar demais. O problema é esperar que o outro faça aquilo que não lhe pertence. Ou seja, o outro não foi feito para carregar a nossa felicidade. Tá? E aí vem esta pergunta, que eu acho que é uma pergunta mais séria para a gente terminar, né? Quem vai me fazer feliz? Tá? É o outro? Ou, né, a ordem que eu estou organizando a minha vida, tá? A minha felicidade vai depender de alguém? Se a resposta é sim, né, cuidado, tá? Por quê? Porque podemos estar vivendo um amor vulnerável, uma experiência emocional disfarçada de romance. E aí, ó o risco, a vida cobra. O outro não foi feito para sustentar a nossa identidade, o nosso valor, ou mesmo a nossa paz. Ele foi feito para ocupar, né? Ele não foi feito para ocupar o lugar do sagrado, nem para substituir a nossa relação conosco mesmo, aquela que nós precisamos construir conosco mesmo. Relacionamentos saudáveis começam somente quando cada vínculo desse ocupa o seu lugar devido. Primeiro a minha relação com o divino, com o alto, com o sagrado. Depois a minha relação com o meu íntimo, que é este encontro. E aí, né, o relacionamento com o outro, tá? E esse outro é aquele que nos encontra inteiros e suficiente para amarmos sem nos perdermos mais. Até mais!